do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição é de número 5, que nos traz o seguinte tema: o reinado de Acasias. Vamos também fazer a leitura do texto da lição, que nos diz o seguinte: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, os prova o coração e a mente. Desde já eu peço que você curta, comente e também compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que necessita do ensinamento da Palavra de Deus e também daqueles amigos que gostam da escola bíblica dominical. Meus irmãos, nesta lição trataremos acerca do reinado do rei Acasias, um reinado marcado pela idolatria. O rei Acasias, ele era filho do rei Acabe, e o reinado de Acabe, os irmãos bem já conhecem, pois tratamos aqui acerca da lição passada, que nós falamos sobre Acabe e também Jezabel, e toda a idolatria e feitiçaria que pairava sobre esse reinado, a tal ponto de Deus fechar os céus por 3 anos e meio e assim não haver chuva sobre a terra. Ainda, um homem de Deus chamado Elias foi levado por Deus para combater essa idolatria, tentando levar o povo ao arrependimento. Passando-se assim o reinado de Acabe, Acabe veio a falecer e no seu lugar o seu filho Acasias começou a reinar. Mas Acasias, que deveria fazer um reino diferente, pois ele tinha visto o quanto o povo de Israel sofreu durante o reinado do seu pai Acabe e o quanto Deus usou o profeta Elias para trazer de novo o povo ao verdadeiro Deus, a verdadeira Acasias. Ele seguiu os passos do seu pai, tanto na idolatria, feitiçaria e também levando o povo de Israel a desobedecer os mandamentos de Deus. O nome Acasias no hebraico quer dizer Jeová tem fortalecido, mas ele, Acasias, não deixou que isso viesse a ser realidade no seu reinado. Ele não deixou Deus fortalecer o povo de Israel. Ele não deixou Deus ter a direção e a primazia no seu reinado. Pelo contrário, ele começou tanto a adorar Baal, Zebub, como também os deuses que eram venerados ali em Ecrom. Por isso, queridos, a mão de Deus pesou sobre Acasias. E o seu reinado que tinha, se ele realmente seguisse os mandamentos de Deus, seria um reinado próspero. Pelo contrário, o seu reinado foi rápido, durou apenas 2 anos, e no final dos 2 anos ele veio a cair da sacada do Palácio Real e com isso ficou enfermo e veio assim a falecer. No livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 53, nos traz um resumo como foi o reinado do rei Acasias. Nos diz o seguinte: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então, queridos, nós vemos aqui o quanto Acasias teve a oportunidade de fazer um reinado diferente, um reinado voltado para as coisas de Deus, andando no caminho do Senhor. Com certeza o seu reinado seria confirmado por Deus e seria próspero, mas ele preferiu seguir o mau exemplo dos seus pais, tanto na idolatria como também na desobediência à palavra de Deus. Então, nós vemos que os pais, eles têm uma grande importância na condução do caráter dos seus filhos. Olha o que nos diz em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6.
ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, os pais, eles receberam de Deus a responsabilidade de ensinar os seus filhos a andarem no caminho do Senhor, para serem bons homens e mulheres de Deus, como também bons cidadãos na sociedade. A importância dos pais na condução da educação do Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 4, nos traz uma grande orientação de como deve ser a condução dos pais no ensino diante de seus filhos, quando nos diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O apóstolo Paulo aqui ele orienta aos pais no cuidado para não provocar a ira aos vossos filhos. Nós sabemos que os pais, quando tem um filho que é desobediente, não quer fazer o que se deve fazer, isso gera até mesmo, devido a muita cobrança, depois de muito pais estar assim pedindo, chamando atenção, e o filho não respondendo, não obedecendo a orientação dos seus pais, como seres humanos, muitas vezes sentimos a ira brotar em nossos corações. Mas a palavra de Deus nos diz para termos calma, para termos paciência, e não devemos provocar a ira aos nossos filhos. E pelo contrário, devemos orientá-los com toda a longanimidade e amor, ensinando na palavra de Deus como se deve viver os servos do Senhor. Então, os pais, procurem orientar os seus filhos segundo a palavra de Deus, pois a Bíblia está cheia de ensinamentos proveitosos, tanto para ter uma vida na presença de Deus, os filhos, como também viver diante da sociedade de uma forma justa e também digna. Diante da idolatria, ela é condenada na Bíblia, tanto no Velho como também no Novo Testamento, como nós vemos em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Então Deus aqui ele orienta o seu povo, ali no Velho Testamento, ainda na condução da saída do povo do Egito em direção à terra prometida, a terra de Canaã, para que o povo não viesse a adorar outros deuses além do que ele já estava adorando, que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Também nós vemos no Novo Testamento trazendo a condenação da prática da idolatria. Como nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, meus irmãos, fujam da idolatria. Então, queridos, a idolatria é um pecado muito sério que nós, como servo do Senhor, devemos fugir a todo momento. Não teremos que adorar outros deuses, pois somente o Senhor Deus é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e também da terra. Nós sabemos que o profeta Elias foi muito usado por Deus, tanto no ministério do rei Acabe, como também no ministério do seu filho Acasias. E Elias, ele levou uma palavra de advertência a Acasias, quando o mesmo estava enfermo, e mandou que seus mensageiros fossem até Baal-zebube, lá em Ecrom, para saber se ele iria se curar da sua enfermidade. No meio do caminho, os seus mensageiros encontraram a Elias, e Elias indagou aqueles mensageiros: não tem Deus verdadeiro em Israel para que vocês vão consultar ao Deus Baal-zebube em Ecrom? Leve agora uma mensagem para o rei Acasias e diga a ele que da cama onde ele deitou, ele não irá se levantar. Então, uma sentença de morte estava sendo profetizada
a respeito do rei Acasias, devido à sua idolatria. Se Acasias, pelo menos, ele houvesse se arrependido dos seus pecados, por certo, Deus perdoaria o seu pecado e curaria da sua enfermidade. Mas isso não aconteceu. O seu coração já estava tomado pela idolatria a tal ponto dele vir a falecer. Assim, queridos, finalizamos mais uma escola bíblica dominical e aprendemos que devemos fugir da idolatria e também da desobediência. Devemos, como pais, ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor e quando ele crescer, com certeza não irá se desviar dele. Que possamos ser exemplo para os nossos filhos. Não adianta só falar, mas temos que ser exemplo para que nossos filhos observem o nosso comportamento e assim faça, de igual modo. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero vocês na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.